Que nos acompanham pelas redes sociais. Celebramos esse sexto domingo da Páscoa. Já é praticamente o último domingo. Domingo que vem é a Ascensão e depois vem a festa do Espírito Santo, Pentecostes. A igreja, irmão, sempre dedica um ano a um evangelista. Esse ano estamos no ano de São Marcos. Porém, irmão, sempre nas festas, como na Páscoa ou no Natal, os evangelhos centrais a igreja dedica ao evangelista São João. Por que São João? Porque São João, dos 4 evangelistas, é um dos mais profundos, não que os outros não sejam. Porém, João foi como que o testemunho ocular da paixão do Senhor, e nós vemos isso. Foi o único que foi junto de Maria até o pé da cruz. Os outros correram. João esteve lá. Foi testemunha e ouviu da própria boca do Senhor: filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. E João foi chorando com Maria até o pé da cruz. O discípulo amado, é como sempre denominam São João, o discípulo amado de Jesus. E na simbologia da igreja, os 4 evangelistas têm símbolos muito significativos que representam mesmo a característica de cada um deles. Mateus é representado por um anjo, ou a figura de um homem, porque Mateus é o mais técnico, um dos mais inteligentes. O Evangelho de Mateus é o maior que tem na Bíblia, que explica com mais detalhes as passagens. Lucas, o Evangelho do nascimento, da infância de Jesus, é representado por um touro. Por quê? Porque Lucas, praticamente o Evangelho dele fala do templo. Quando Jesus foi apresentado no templo como menino, e lá no templo, que é a figura onde aparecem os animais. O touro simboliza São Lucas. O leão, Marcos. Marcos significa o leão. Por que o leão? Porque o Evangelho de Marcos começa na pregação de João no deserto. E ali naquela região do Oriente, o deserto é onde se encontravam os leões. Por isso a figura de Marcos é representada com um leão. E João é representado com uma águia. Por que a águia? Aí está a profundidade do evangelista São João. Porque de todos os animais, a águia é que tem uma visão mais perfeita. Imagine que uma águia voando a 300 metros, ela pode ver um pintinho, filhote da galinha, para caçar ele. João é o evangelista que tem a visão mais profunda deles. Por quê? Porque ele justamente estava ali, sempre com Jesus, até a cruz. O evangelista do amor de Deus é chamado São João. E hoje, irmãos, a liturgia toda, ela se dedica a esse tema, o tema do amor. A primeira leitura já fala do amor de forma indireta. Deus não faz acepção de pessoas. Não faz diferença quem está dentro, quem está fora na igreja. Quem trabalha, quem não trabalha. Deus não faz isso. Aqui aparece o batismo de um estrangeiro, um centurião. E quem era o centurião, irmãos? O centurião na hierarquia romana era o que estava abaixo da primeira hierarquia, os que estavam mais perto de César. A guarda pretoriana. A guarda pretoriana é como se fosse a guarda de elite do próprio César. Eles guardavam, eram soldados bem treinados. E os centuriões é como se fossem os capitães. Por exemplo, aquele que acompanhou, que foi levando o cortejo da crucificação de Jesus, era um centurião. Ele foi organizando, os outros soldados iam só açoitando Jesus. O centurião ia levando até a crucificação. E aqui nesse evangelho, nessa primeira leitura, irmãos, aparece a figura de um centurião. Imagine um estrangeiro, um homem que nunca tinha ouvido falar de Deus. Mas esse tem uma característica interessante. E é uma palavra de Deus para nós, irmãos, que às vezes pensamos que ter fé é preciso estar dentro da igreja. Ter fé é preciso fazer todos os trabalhos na igreja. Ter fé é eu estar sempre atrás do padre e pedindo coisas para o padre. Isso é ter fé. Não, isso não é ter fé. O que é ter fé, irmãos? Esse homem mostra para nós. Um homem que nunca havia pisado numa igreja. Naquele tempo eram as sinagogas. Nunca havia entrado numa sinagoga. Ele poderia entrar numa sinagoga por ordem de César, ou dos pretorianos, ou dos governadores, como Pilatos, para pegar os cristãos.
Mas entrar por devoção e fé, não faço, porque a fé não é isso, irmãos. A fé nasce de dentro. A fé é acreditar nesse homem, ainda contra toda a esperança, contra todo o mundo, ele acreditou. Por isso vivia em segredo a sua fé. Por isso ele pediu para chamarem Pedro, porque acreditou em quem? Nos apóstolos. Você acredita na palavra de um padre? Ou você só critica o seu padre? Ou o bispo? Ou o papa? Homens enviados por Deus? Isso é um sinal que a pessoa não tem fé. Este homem acreditou na figura do apóstolo. Chamem esse homem, porque eu quero mostrar minha fé para ele. E Pedro, irmãos, foi. Imagina quando ele chegou diante de Pedro, se ajoelhou. Um centurião, isso é ilógico, isso é uma loucura. Se César ou Pilatos vissem isso, ou algum governador romano dizia, isso é louco. Como um centurião meu, um capitão meu vai se ajoelhar diante do miserável, de uma religião de loucos, chamado cristãos? Como vai se ajoelhar diante disso? Mas nesse caso, ouvidos de Nero, Nero mataria esse centurião. Não, ele se ajoelhou diante de Pedro, e que Pedro diz, não faça isso, eu sou um homem como tu. Mas Pedro viu os sinais, irmãos, os sinais falam mais que as palavras, e as nossos discursos. Os sinais, Pedro viu, esse homem tem fé. Tem mais fé que muita gente em Israel. Por isso que Pedro entra na casa desse centurião e dá o sinal mais belo que a igreja deu para cada um de nós, irmãos. Todos nós aqui somos batizados. O que Pedro faz? Ele batiza toda essa família. Uma família de pagãos. Uma família de romanos. Homens incrédulos humanamente hablando, mas não são incrédulos. Tem mais fé que muitas pessoas na igreja. Pedro batiza eles. Por isso que quando Pedro vê essa atitude desse homem, o que diz Pedro? Eu vejo o Espírito Santo aqui. Porque o Espírito Santo não habita em pessoas que cumprem obrigações na igreja, irmãos. O Espírito Santo habita naquele que tem o Espírito de Jesus. Esse centurião tinha a fé de um cristão de verdade. Ainda que era em segredo, porque não podia publicá-la. Não para o povo, porque se Roma descobrisse, mas por isso que ele vai em segredo dentro da casa desse homem Pedro. E o batiza ali dentro. E esse homem se faz um cristão de verdade. Para nós, irmãos, essa palavra, isso é a figura do amor. Porque nós muitas vezes dividimos, eu sou da igreja, eu sou da pastoral tal, eu sou da pastoral aquela, isso. E nunca pensamos no dom da fé e no dom do amor que Deus dá para cada um de nós. E fazemos acepção, diferença. Deus não faz acepção de pessoas. A salvação é para todos. É por isso que depois nossos irmãos evangélicos não entendem. 2 séculos mais ou menos depois, Santo Agostinho, baseado nesta passagem do Atos dos Apóstolos, ele faz o batismo dos párvulos. Que é o batismo dos párvulos? Dos bebezinhos. Porque os nossos irmãos evangélicos parece que não conhecem muita história da igreja. Porque Santo Agostinho dizia, a igreja primitiva batizava só os adultos. Fazia um catecumenato de vários anos para batizar. Mas e os bebezinhos? O que acontece com os bebezinhos quando nascem? Não são humanos? Eles não têm pecado? Sim. Os bebezinhos nascem com pecado, que é chamado pecado original, que é transmitido de geração em geração pelos seus pais. E os bebezinhos precisam do batismo, precisam dessa purificação, porque ainda que são inconscientes humanamente, mas nascem com a marca do pecado original. E essa foi a colocação de Santo Agostinho. Disse, é preciso que a igreja batize todos, desde crianças até adultos, desde bebezinhos. Por quê? Porque a salvação é para todos, não é para um grupo específico, não é para uma casta na igreja. Todos merecem a salvação, porque o amor de Deus não tem limites. O amor de Deus não se fecha em paredes, não se fecha na paróquia São José Operário, não se fecha numa capela, não se fecha no Vaticano, na catedral. O amor de Deus sai e vai para todos que estão, para nós que estamos aqui,
ou até para o homem que passou a noite inteira bebendo e agora está jogado na rua ou na sua casa. O amor de Deus é para ele, não é só para o padre, não é só para você que está aqui, e até para o ladrão que roubou outra noite a casa de alguém. O amor de Deus é para ele, para todos nós, irmãos. A salvação é o que fala a carta de São João. Por isso São João é o apóstolo do amor de Deus. Se nós lemos todas as cartas de São João foi o que ele aprendeu de Jesus. Foi o único apóstolo que não morreu martirizado, porque fugiu. Queriam matar ele, ele fugiu. Se lemos a história de São João, ele fugiu e foi se refugiar, se esconder numa ilha chamada Patmos, uma ilha que está perto da Grécia. Se refugiou ali João, e ali que ele escreveu as suas cartas, e dizem alguns tradicionalistas, escreveu o livro do Apocalipse. E ali ele fundou uma escola chamada Escola Joânica, onde conseguiu alguns discípulos. E antes de sua morte, João morreu de velhice. João falava só uma frase para os seus alunos. João dizia: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E sempre repetia todos os dias essa frase: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mas um discípulo perguntou: mestre, por que sempre repete isso? Ele dizia: porque foi isso que eu aprendi do meu Senhor. Isso ele me disse ao meu coração: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E as cartas de João começam aqui, irmãos caríssimos: amemos-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, não vem do homem. Foi Deus que nos amou primeiro, não fomos nós, irmãos. Por isso nós estamos aqui diante de Deus, da palavra dele, da igreja. Cada um aqui, se nós conhecêssemos de verdade o amor de Deus, vemos que por estar aqui, ou por eu ser padre, não é mérito meu. Estamos aqui por pura graça, porque Deus te ama e me ama. Não é por meu esforço humano, porque se fosse por meu esforço humano, eu não aprenderia a amar. Eu seria um soberbo, eu seria um monstro. Isso é o problema de muitos inteligentes do mundo, de muitos doutores que quiseram mudar a sociedade, mas não conheciam o amor de Deus e se sentiram os senhores da vida. Eu sei, mas aquele que conhece o amor de Deus vê tudo em sua vida como graça. É graça. Estamos aqui por graça, porque Deus me amou primeiro. Foi isso que aprendeu João, irmãos, do seu mestre. E o Evangelho, irmãos, que diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Como Deus amou a Jesus, dando Ele para nós, irmãos. Jesus para nós. O tema do amor, irmãos, se nós lemos a carta, eu convido vocês a lerem algum dia. Se não leram, ou se algum já leu, consiga a carta encíclica do nosso Papa Emérito Bento XVI, que escreveu quando era ainda Papa titular, não? Escreveu essa carta como uma das mais belas de Bento XVI. Deus é amor, Deus caritas est. E Bento XVI explica muito bem o que é o amor cristão. Porque existem 3 tipos de amores, do qual nós vivemos só 2. E pensamos que isso é o amor. O amor eros. O que é o amor eros? O amor eros é o amor de sentimento, de troca. O amor de um pai pelo filho, de uma mãe pelo filho, do esposo por uma esposa, do namorado por uma namorada. Esse é o amor eros. Que às vezes o mundo pervertiu, deu uma perversão e se transformou em sexualidade pura. O amor eros. Isso é uma característica do amor que todo humano tem. O segundo amor, o amor filia. É uma palavra que vem do latim. Filia significa amizade. É o amor de amigos. Esse é meu amigo, meu confidencial. Eu sempre falo com ele. É um amor de amigos, de pessoas que têm uma intimidade, de sentimentos, amor filia. Porém, esses amores, irmãos, são incompletos, porque estão puramente aqui, nessa nossa relação humana. E existe um amor superior, que diz nosso Papa muito bem, e é verdade, que se chama amor ágape. Para os hebreus, a palavra ágape significa compartilhar o mesmo alimento. Os hebreus faziam festas e cada um trazia seu alimento e faziam festa. Ágape. A Páscoa hebreia
É um momento de ágape, onde eles matam um cordeiro e comem juntos. O amor ágape, irmãos, é esse amor, o amor divino, o amor de Deus para o mundo, que não poupou o seu único filho e Deus para nós. Comam, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, esse é o ágape, onde Cristo se dá a você e a mim, e não pede desculpa, não pede você é um pecador, você tratar mal seu filho, você não ama seu esposo. Deus se dá para nós, irmãos. Esse amor ágape, ele purifica o amor eros e o amor filia, porque se fica só no amor eros, cedo ou tarde um pisa no calo do outro e o outro não suporta o outro. Por isso que nosso amor fica incompleto. E o amor filia também, porque tarde ou cedo você vê o defeito do outro e você não consegue entrar no defeito do outro. Você se separa do outro porque você não ama. Você fica só no amor humano, no amor carnal, no amor sentimental. Mas Jesus veio, irmãos, para purificar esse amor. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Jesus vem para purificar o amor eros e o amor ágape. Como? Mostrando. Aqui há um paralelo do Sermão da Montanha, que é o centro de toda a pregação de Jesus, irmãos, e que é um escândalo para o mundo, e talvez um escândalo para alguns de nós aqui. O que disse Jesus no Sermão da Montanha, quando ele sobe lá e dá todo aquele sermão grande, o centro, quando Jesus diz e toca o coração, até mesmo de alguns estrangeiros, Jesus disse: amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que os perseguem, e sereis perfeito, como meu Pai Celestial é perfeito. Isso é o amor. Por quê? Porque o amor não tem limite. Como o amor eros e o filia às vezes deixa. Eu amo somente aquele que me ama. Eu amo meu amigo, não consigo amar o outro. Eu amo minha família, mas a vizinha que joga lixo na minha casa, que vive fofocando de mim, eu digo, essa é uma desgraçada. Vive fofocando, fala mal de mim. Eu quero que exploda a casa dessa mulher. Às vezes coloca o som alto para a mulher não dormir. Eu não vou deixar essa desgraçada dormir, porque fofoca muito. Bah, 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 bah. Esse é o amor eros, que sempre pede desculpas. O amor ágape dá a vida. Eu dou a vida por essa fofoqueira. Eu dou minha bênção para ela. Porque o amor ágape, irmãos, ele quebra barreiras. Jesus, permanecei nesse amor que dá vida pelo próximo, irmãos. Porque amar, às vezes nós pensamos que é receber. E o amar não é receber. É dar-se, é doar-se. Essa é a figura que fala do mundo. Por isso hoje, o Dia das Mães, é perfeito para entrar nesse tema, irmãos. Mães, não tenham medo de dar a vida. Não existe maior sinal que dar vida a uma mãe. Como eu dizia ontem em Santa Luzia, umas palavras que eu aprendi com o meu diretor espiritual. O mundo de hoje vive umas coisas tão horríveis contra a maternidade, contra a paternidade, contra a família. Aborto, ideologia de gêneros, matrimônios de pessoas do mesmo sexo, homossexualidade, tudo isso. E dizia meu diretor espiritual às mães que tinham medo de ter filhos. E hoje o mundo dá várias possibilidades. Não tenha mais filho. Tome contraceptivos. Os esposos usem a camisinha. Não tenham filhos. Ou aborta, a mulher está sofrendo. Não pode sofrer. Tu é uma mulher digna, não sofra. Se tem uma criatura aí dentro, um ser, eu não quero, pois aborte. Você é dona da sua vida. Essa é a cultura do mundo atual. Dizia meu diretor espiritual às mulheres que tinham medo de ter filhos. Queridas mulheres, você quando tem um filho, no sentido espiritual e profundo do amor, você se iguala a Jesus Cristo. As mulheres que estão aqui, que tiveram filhos, sabem a dor de um parto, que não tem um homem, graças a Deus. A dor de ter um parto, a dor de ter um filho. A mulher sangra e grita e chora e sai aquele ser novo para o mundo. Pois a mulher, quando está dando à luz, ela se compara a Jesus na cruz. Jesus deu seu sangue para nós, sangue dele que é vida para o mundo. Sofreu, gritou, chorou ali. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, mas ele estava dando a vida para você e para mim. Mulher, não tenha medo de ter filhos. O mundo é um monstro. Quando diz não tenha mais filhos, aborte, tome contraceptivos, controle sua vida,
você é Deus. É a mentira do demônio que entre muitas mulheres do mundo atual, quando o mundo diz, os doutores científicos do mundo diz, você é dona da sua vida, é a mesma catequese que o demônio fez para Eva lá nos inícios. Que disse o demônio? Disse para Eva: não, você será como Deus. Você é Deus. Se você come desse fruto, Deus não é mais seu Deus. Você vai ser dona da sua vida. Nem seu marido, você vai fazer o que quiser. Coma. É a mesma catequese do mundo atual. Você é dona da sua vida. É a mesma catequese das mulheres feministas, que se põem como loucas, quebrando igrejas em países do mundo, fazendo passeatas. Uma loucura demoníaca e que quebra e que fere toda a dignidade da mulher que vem de Deus. A mulher, quando tem filhos, irmãos, a maternidade é um dom divino. Não é algo do homem. Porque quando a mulher tem um filho, ela participa da criação de Deus. Vocês, mulheres, são co-participantes. Concluo porque a mulher tem dentro, irmãos, o que se chama árvore da vida. O homem tem a semente. Imagine vocês se jogam uma semente nesse chão aqui, não vai nascer nada porque não tem terra. A mulher tem a terra, a semente da vida aqui dentro. O homem tem a semente quando tem uma relação. Por isso que a igreja fala do matrimônio de homem e mulher. A aberração de matrimônio de homem com homem. Deus não criou isso. Se dá a vida. O homem tem a semente, a mulher a terra, e se une a isso e nasce um ser novo, um filho. Mas o homem de hoje quer tocar na árvore da vida, que é o seio de uma mulher. Os grandes doutores do mundo, e quando tocam nisso, nasce o pecado no mundo. Pecaram. É a catequese do livro do Gênesis. Deus criou o homem e colocou no paraíso, mas Deus proibiu: não toquem na árvore da vida. Aquele que tocar na árvore da vida será amaldiçoado, vai sair do paraíso. E é por isso que o homem atual de hoje está se amaldiçoando ele mesmo. Os grandes doutores do mundo, políticos, doutores ou quem seja, porque estão tocando na árvore sagrada que Deus criou. Vocês, mulheres, são sagradas para Deus, porque vocês participam da criação de Deus. E nós, homens, eu digo como padre porque eu sou pai. Para ser pai não é preciso ficar tendo filhos, como diziam os pais antes, não. Me lembrava meu avô que dizia: meu pai, tu quer ser homem? Então vai, te deita com muitas mulheres, e assim tu vai ser o macho, vai ser como um grande touro, vai. Isso não é ser homem. Para o homem ser homem não precisa se deitar com muitas mulheres. Fazer a vontade de Deus e ter a esposa que Deus lhe dá. E o padre tem uma esposa. Qual é a esposa do padre? É a igreja, vocês. E o esposo aqui tem a sua esposa. Essa é a sua esposa, tem que dar vida por ela. Essa é a mãe. Por isso, nós rezemos pelas mães. Vocês, mães, são sagradas para Deus, participantes da natureza e da criação de Deus. Que Deus conceda muitas bênçãos e nos conceda viver esse amor incondicional. Amai-vos uns aos outros como eu vos ameis. Mãe, amai vossos esposos, amai vossos filhos, amai vossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.